Nós vamos falar de um tema hoje que é um tema muito importante, a valorização da vida. Não é só em Setembro Amarelo que a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar isso todos os meses do ano. A vida é muito importante e a gente quer trazer aqui um conteúdo muito simples, muito direto, com uma linguagem bem tranquila de você entender, de como observar os sinais seus e dos outros, sobre o que está acontecendo em sua volta, como perceber e ajudar as pessoas e também buscar ajuda. Aline, é muito interessante a gente mencionar que muitas vezes as pessoas não percebem os sinais existentes naquelas pessoas que estão pensando que viver não vale mais a pena, né? Então, todas as pessoas têm um estereótipo de achar que aquela pessoa que vai pensar em não viver mais é aquela que está muito triste, chorando muito, trancada, isolada num quarto, que ela é uma pessoa que está mostrando sempre aquele semblante. E a pessoa que se encontra nessa condição, muitas vezes, ela está vivendo uma atuação. Ela está vivendo uma atuação, mostrando para os outros que ela está bem, o que não é uma realidade. E quando ela mostra para os outros que ela está bem, ela está sufocando o que ela realmente está sentindo, porque ela tem vergonha de dizer que ela não está bem. E nesse mundo de comparação, né, Lê, de internet, de que tem que ser uma pessoa muito gratiluz, só felicidade, tá tudo bem, tudo tá ótimo, só mostro a parte feliz do meu dia, isso traz muita comparação para a vida da pessoa. Sou só eu que acho isso um saco? Não, um saco. Ai, gente, Saco. pelo amor de Deus. Cara, a gente vive no mundo real. O mundo real, nós temos emoções, essas emoções precisam ser reconhecidas. Então, é muito legal a gente falar isso. É normal você ter dor, é normal você estar triste, é normal você ter raiva, é normal ter o dia que tu quer matar alguém que fez alguma coisa, só que não é normal. Vamos lá, por que não é normal? Não é normal você estar triste e você achar que você é uma pessoa triste, porque a tristeza não te define. Não é normal você estar com raiva e você achar que você é uma pessoa irascível, que você é uma pessoa violenta ou agressiva, porque ser violento é um comportamento, não é quem você é. Não é normal você não saber lidar com as suas emoções e aí você achar que a vida não vale mais a pena. Que é sobre isso que nós estamos falando, sobre a perda da esperança, da alegria de viver. E é essa desesperança, gente, que faz com que a pessoa não veja essa luz no fim do túnel, não veja que é só um dia, ou só um momento, ou só uma fase ruim. São pessoas que não conseguem perceber, estão sofrendo tanto, estão tão aprofundadas nessa dor, nessa desesperança, que elas não conseguem enxergar que tudo vai passar, que tudo é uma fase, como todas as outras pessoas também sofrem, mas é porque a gente não vê isso por aí. A gente fala da importância da valorização da vida, porque muitas vezes isso é um tabu ainda. As pessoas elas abafam o que elas sentem, elas abafam a sua tristeza, elas tentam, como a Alessandra falou aqui muito bem, encenar uma felicidade plena que não existe e tem vergonha de demonstrar essa fraqueza. E aos poucos elas vão, a desesperança vai tomando conta da pessoa num nível em que ela já não consegue mais nem disfarçar, ela não consegue mais nem suportar e ela não consegue mais aguentar esse sofrimento. Por isso que nós precisamos falar sobre. Quanto mais a gente fala, menos tabu sobre esse tema, mais conhecimento, habilidade e recursos para lidar com isso, se estiver acontecendo com a gente, para a gente levantar a mão e pedir ajuda, e se estiver acontecendo com a outra pessoa, ajudar a outra pessoa, ser empática, ajudar, se colocar à disposição de ouvir e acolher aquela pessoa. É muito importante, parece óbvio, parece clichê, mas é muito importante a gente falar dos sinais e sintomas principais que são identificados. Primeiro, que é a famosa tríade cognitiva, né, de Aaron Beck, e que, na verdade, eu adoro dizer dos 4 Ds, porque eu gosto de colocar um quarto que eu acho fundamental. Primeiro é o sentimento de desvalia. A pessoa se sente sem valor. Então, como é que a gente pode perceber isso no dia a dia? Aquela pessoa que diz assim, eu sou um leso, idiota, eu não faço nada que preste, eu nunca faço as coisas certas, eu sou burro mesmo. Eu sinto que a minha falta nesse mundo não vai fazer diferença. Então, você primeiro, assim, você tem um conteúdo de que você não tem valor, ou
no caso, a outra pessoa, ela tem muitas essas falhinhas, né? De que ela não tem valor. Um segundo ponto importante é a questão do desamparo. Então, a pessoa se sente incompreendida. Ela diz assim, ai, mano, não adianta nem falar, porque ninguém me entende mesmo. Opa, então, tipo assim, eu vou falar para quê? Então, a pessoa sente que ela não tem escuta, que ela não é ouvida. E aí, muitas vezes, as pessoas querem aconselhar. Cara, você não precisa aconselhar, você precisa só ouvir. Então, entende, se tem uma pessoa que está com uma dificuldade, chega e diz assim, o que você está sentindo? Me conta, fala para mim. Eu talvez não consiga te aconselhar, mas eu consigo te ouvir. E quanto menos conselho você der, inclusive, é melhor. A melhor coisa que você tem é você escutar e depois tomar uma postura ativa de ajudar verdadeiramente, levando para o profissional, que esse sim vai saber encaminhar para um aconselhamento, para uma terapia ou para um psiquiatra. E o terceiro ponto, que é muito importante, que é a questão da desesperança, que é como a pessoa vê o mundo. Ela vai ver o mundo de uma forma negativa, então ela acha que ela não tem uma perspectiva dentro do mundo, que ela não vai conseguir ter um trabalho, ter um estudo, ter uma carreira, ter uma família, ter coisas bem-sucedidas na sua vida. Então, ela busca um padrão vendido pela mídia de sucesso, que, na verdade, é de ser uma celebridade e que não é do mundo real, gente. Então, tudo isso vai compor o que eu chamo do quarto D, que é a depressão. Então, você tem aqueles 4Ds, você tem essa característica da depressão, mas a depressão ela pode acontecer em situações que não são necessariamente uma depressão clínica. Por exemplo, você pode ter um transtorno de humor, onde você tem um transtorno de humor bipolar, que não é só o lado da depressão. Você pode ter uso e abuso de álcool e outras drogas, onde você tem muita culpa, muita situação assim de tristeza, e aí você precisa ir atrás desses sinais, porque senão você pode estar passando batido de ter até alguma pessoa dentro da sua casa, do seu trabalho, que esteja muito rabugento, muito irritadiço, muito difícil de se conviver e que, na verdade, é um quadro de depressão que está do seu lado, que você não está vendo, que a pessoa acha que viver não vale mais a pena. A gente está falando sobre isso aqui porque existe, né, um mês para falar sobre isso, sobre a valorização da vida, mas trabalhamos com isso todos os dias e as pessoas elas vão tendo sintomas, elas vão apresentando sinais e muitas vezes não percebemos. As pessoas vão fazendo algumas falas e tendo alguns comportamentos, até de isolamento, né, Lei? E a gente não percebe, a gente acha que é frescura, né? Eu já ouvi isso. Eu já vi pacientes minhas falando que os pais falam, isso é frescura, isso é falta do que fazer, isso é draminha, quer chamar atenção. E não é, gente, tá? Depressão, essa desesperança não é falta de Deus, não é frescura. Isso daí, de fato, definitivamente não é drama. Aquela pessoa está dando sinais para você. Não deixe o pior acontecer. Peça ajuda. Se você está vendo que uma pessoa está passando por isso, uma vez me fizeram uma entrevista sobre Setembro Amarelo e falaram assim, Aline, como perceber, como chegar nessas pessoas, né? Se as pessoas não falam, não se sentem compreendidas, como você falou agora, né? Se sentem descompreendidas, né? Não estão passando por um momento em que elas acham que não vai adiantar nada falar, né? Pedir ajuda. Fala para ela, olha, eu estou percebendo que você está se sentindo mal, você está diferente, você está distante. Já aconteceu isso comigo muitas vezes. Eu percebi que estava me distanciando das pessoas, que não estava sendo compreendida, mas eu quero te dizer que eu já passei por isso e eu busquei ajuda e eu sei o que você está sentindo, eu sei como você está passando, eu sei que isso dói. Se você precisar de mim, pode contar comigo para conversar. Eu estou aqui para te ouvir. Essa empatia verdadeira, essa preocupação genuína com o outro, ela ajuda demais o outro que só está precisando disso aqui de acolhimento, disso aqui de aconchego, para conseguir desabafar e todo esse turbilhão começar a processar as informações e a pessoa conseguir sair desse buraco que ela está. Ali tem uma coisa muito interessante que você falou,
que é a questão do abraço, né? Então, a gente precisa compreender, dentro da visão da neurociência, que nós temos vários neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles estão todos rebaixados nos quadros de transtorno de humor, quando a pessoa não consegue sentir essa felicidade, essa alegria, esse contentamento e acha que a vida não vale mais a pena. Então, a gente precisa compreender que um abraço, ele aumenta um hormônio chamado ocitocina, que é muito conhecido, né? Mas que ele é o hormônio do afeto, do amor, que quando você abraça durante pelo menos 20, 30, 40 segundos, que é um abraço longo e parece que não vai acabar, as pessoas se sentem desconfortáveis de abraçar, você está aumentando a ocitocina. E aí o que acontece que é muito interessante? Você pode estar abraçando a pessoa e ela, sem você falar nada, está melhorando sua química cerebral. Olha só que coisa linda. Agora, quando a gente fala de química cerebral, a gente está falando de uma pessoa que está doente. Uma pessoa que acha que não vale mais a pena viver, eu quero só te dizer assim, vamos ver um cenário. Qualquer pessoa, qualquer animal foi colocado no meio de um rio com uma correnteza com águas profundas. Qual é a grande atitude dessa pessoa? Eu vou nadar, vou me salvar, eu não posso morrer afogado. Qual é a pulsão que a pessoa tem de não viver mais? Eu quero estar afogado. Eu quero não viver mais. Então, isso é antinatural. Isso não é a favor da natureza humana de buscar pela vida. Quando você tem uma pessoa que está nesse estado patológico, isso é uma emergência, e é uma emergência médica. Essa pessoa precisa de uma consulta, ela precisa de um olhar especializado e ela precisa de medicação, sim. Porque se você tiver com várias químicas alteradas no seu corpo, você vai buscar um tratamento médico. E quando você tem esse nível de ideação suicida, muitas vezes com planejamento, você precisa de medicação, sim, para você fazer um resgate dessa química cerebral e poder devolver à pessoa a capacidade de experienciar, de sentir alegria, bem-estar, contentamento, prazer. E é uma questão de qualidade de vida, né, Ale? A pessoa, ela não tem hoje a produção natural que ela deveria ter. Então, ela tem que buscar ajuda para que, de uma forma, enfim, medicamentosa, ela consiga sentir isso, né, já acontecendo dentro dela. Eu expliquei isso para um pai um dia desses na terapia. Eu falei, olha, a sua filha precisa tomar remédio porque, igual um diabético tem que tomar insulina, ela tem que tomar essa medicação. Você não pensa que isso aqui é frescura dela, que é drama dela. Ela precisa dessa medicação. Deixa eu te explicar. Ela não tem isso dentro dela, ela precisa de ajuda. E aí ele, não tinha me tocado disso, eu não tinha percebido. E às vezes é uma falta de comunicação da pessoa entender, porque virou um tabu isso. Ainda é, isso dói muito pra gente da saúde mental aqui falar isso, mas ainda é um tabu. Gente, ao longo desse mês, quantos casos e casos e casos de pessoas, de conhecidos, de famosos, de pessoas da cidade, né, que tiraram a sua própria vida. É muito sério isso. Nós temos que prestar atenção. Esse tema ele tem que ser falado. Nós temos que buscar ajuda para a pessoa que está do nosso lado, que está demonstrando sinais. Se nós estamos tendo pensamentos suicidas, se nós estamos tendo algum pensamento de interromper a vida, de achar que a gente não vale nada, a gente tem que começar a se atentar para esses sinais. A gente está aqui para isso. É um grito esse podcast hoje. E sabe, Aline, assim, esse ano eu resolvi mudar muito a perspectiva, né? Falar muito do ponto de vista de todo mundo busca ser feliz. Então, o que é felicidade? Nós temos um episódio, eu gostaria muito que você visse um episódio que nós já fizemos sobre o que é felicidade, porque a gente fala exatamente disso. Mas, como nós já tivemos um episódio de felicidade, eu só quero trazer aqui duas coisas muito importantes para você cultivar. Quando você sente que você está triste, você não pode se definir como uma pessoa triste, porque a tristeza não te define. Não é quem você é, mas é um momento onde, mesmo você sendo feliz, a felicidade sendo o pano de fundo da sua vida, você não está bem, está na bad. E isso faz parte da nossa existência. Agora, superar isso é olhar as coisas de uma forma positiva. É você ser otimista,
que é você conseguir encontrar coisas boas. Nós tivemos um episódio lindo anterior, onde a Blenda Abraão falou pra gente, né, que quando você vê um fim trágico, você, na verdade, está vendo recomeço. Então, se você está num momento trágico da sua vida, acredite, aquilo vai ser o início. Aquilo vai ser o começo de uma nova fase, de um novo ciclo da sua vida. Então, seja otimista, veja as coisas boas. Porque quando você consegue olhar pela perspectiva do positivo, você não olha, no momento da chuva, para a lama que está no chão. Você olha para o céu e você imagina, nossa, essa água caindo, está sendo vida na natureza, muitas plantas que estão precisando dessa água que está caindo. E quando você tem a oportunidade de agradecer exatamente pelo que você tem hoje, você cultiva o sentimento de gratidão, você vê que não é aquela de você ser gratiluz, de você agradecer por tudo, não. É de você olhar o que você tem, você se maravilhar pelas coisas, como uma criança se maravilha por uma linha. É simplesmente assim. É você pegar algo que está dentro de você, que é o sentimento de que eu sou uma pessoa abençoada. Eu tenho um pai que pode me abençoar e me agraciar com muitas bênçãos. Eu só preciso ter capacidade de vê-las. Porque se hoje você acordou, você poderia não estar mais respirando. Se hoje você está aqui nos assistindo, você tem acesso à tecnologia, você tem acesso a um momento de reflexão, você está em busca de ser melhor do que você mesmo. Se hoje você está aqui nos assistindo, é porque muitas pessoas batalharam para que você chegasse até aqui, até esse momento da sua vida. Seja grato pela vida, seja grato pelo alimento, seja grato pelas pequenas coisas, até pelo calor infernal que está fazendo, porque você podia estar morrendo de frio. Em muitas cidades as pessoas padecem com frio, mas tudo isso existe por um propósito que está dentro de você, que você precisa descobrir qual é. Hoje, a gente queria falar sobre exatamente o que a Alessandra acabou de mencionar. A sua melhor versão. Não se compare com o que você está vendo na internet de uma outra pessoa que tem outra história de vida, outra personalidade, teve outras oportunidades. Você se compare com a sua versão anterior e olha quanto você caminhou. Quando a gente se compara com quem a gente era e quem a gente é hoje, isso traz pra gente uma sensação de, nossa, olha quanto eu já percorri. Olha, apesar de tantas coisas que já aconteceram, eu ainda estou aqui. Essa comparação de você com você mesmo é a melhor comparação e a única que você tem que fazer. Você pode até admirar a história de alguém e modelar ela para você aprender, para você se inspirar. Mas a melhor história da sua vida é a sua. Todos nós temos um dom e um propósito. Descubra o seu e se você não souber, busque ajuda, a gente está aqui para isso. Olha aqui na tela, relaxa, tudo passa. Esse podcast ele tem um propósito. O propósito dele é dizer para você que todo mundo passa por um momento turbulento ou vários momentos turbulentos. E o que o define você não é esse momento, é como você conseguiu passar por ele, o que você aprendeu com ele e o que você precisou usar para sair dele. Por isso que esse podcast existe, para trazer para você a esperança de que tudo passa. E como tudo passa, a gente espera também ter passado essa mensagem para você. Hoje nós estamos aqui num momento de muita energia, de muita alegria, para dizer para você o quanto você é importante. E se você nesse momento se julga que você está sem valor, que você não está se sentindo tão importante assim, acredite, você precisa ser o primeiro a se dar valor. Então pense nisso. Você tem muitas coisas boas aí guardadinhas dentro de você. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Você é importante para a gente. E é por você que nós estamos aqui comunicando essa mensagem de vida. Muito obrigada a todos e relaxa. Tudo passa.